começando do, sei lá de onde, né? No cálculo a gente estuda coisas que envolvem passagem ao limite. Basicamente, assim, você tem algo que primeiro você aproxima, em vez de você dizer a solução está aqui, tem essa fórmula, você aproxima e aí você passa ao limite. Típico exemplo 1, velocidade. Instantânea. Quer dizer, a gente primeiro pensa assim na velocidade, quer dizer, você tem algo que depende do tempo. Então você tem vamos dizer, T igual ao tempo, vamos dizer assim, X de T igual a posição de tempo T. Pensando assim, movimento retilíneo uniforme. Uniforme não, movimento retilíneo, X de T. Então, a velocidade média você pega aqui o X de T1, X de T2. Então, do tempo T1 ao tempo T2, você andou daqui até aqui. Então, você faz X de T2 menos X de T1 e divide pelo intervalo de tempo. Isso tem um significado que remete a você pensar assim, que você está andando sempre a mesma velocidade. E repara que eu estou usando um conceito de velocidade que eu não defini. Ou seja, está andando sempre na mesma velocidade, significa basicamente o seguinte, que se você leva 5 minutos para andar 1 quilômetro, daqui a pouco você anda outros 5 minutos e anda outro quilômetro. Se você tiver que andar 20 quilômetros, você vai levar 100 minutos. Tá? E qualquer intervalo, quer dizer, esse número daqui seria sempre o mesmo, né? Você pode dar T2 e T1, quaisquer valores que você queira, bota, né? Substitui T2, T1, T2, T1, isso vai dar sempre a mesma coisa. Seria a situação em que a velocidade não muda. Mas não é assim que a coisa funciona. Vamos dizer, no mundo que a gente vive, você está vendo, né, as coisas andarem mais depressa, mais devagar. Né? Então, a ideia para definir a velocidade instantânea seria dizer, não, eu fixo, vamos dizer, o T1 e pego o T2 cada vez mais próximo do T1 e seria dizer, vamos dizer, isso aqui, quando o T2 tende para T1, isso tende para a velocidade em T1. Repare que eu estou ainda sendo vago. O que é T2 tende para T1 e tal, mas a ideia é que você vai, se você for pegando T2 cada vez mais próximo de T1, né, T2 bem próximo de T1, esse cara daqui tem que estar próximo desse aqui. Então é um conceito que eu não tenho como definir sem uma passagem ao limite. É meio difícil falar em velocidade instantânea sem fazer alguma coisa assim. Tá legal? Tudo de acordo? Outra coisa que também depende de alguma passagem ao limite é a área.
porque a área, eu sei a área de retângulo. E olha lá, se esmiuçar mesmo. Não, porque a área do retângulo é o seguinte, eu sei que um quadrado, eu posso dizer assim, ó, se esse lado é 1, esse lado é 1, isso aqui é um quadrado, beleza, a área é 1. Então, bom, se eu botar aqui 2 aqui e 4 aqui, a área é 8. Beleza, tranquilo. Mas se eu botar, sei lá, raiz de 3 aqui e π aqui, e fizer alguma coisa assim, quem garante que a área é raiz de 3 vezes π? O que significa isso? Então, na verdade, eu tenho que dizer, não, mas esses não são números irracionais. Quer dizer, eu tenho que dizer primeiro, ó, tá bom, se aqui eu dividir em p pedaços e aqui eu dividir em q pedaços iguais, então a minha área foi dividida por p e depois foi dividida por q. Então, você tem isso, né? E aí você diz, não, então agora eu tenho também, eu não só tenho área para múltiplos inteiros do meu quadrado, mas também para múltiplos, vamos dizer, para quadrados divididos por números inteiros. A partir daí, eu posso agora pensar assim, bom, dividindo por um P grande, por um Q grande, eu tenho um retangulinho. E aí eu posso talvez usar para aproximar aqui o raiz de 3 e o π. Tá? Então, você vê que mesmo o conceito de área de retângulo pode exigir uma reflexão mais delicada. Mas mesmo pensando assim, que essa parte aqui está resolvida, dizendo, eu sei, a área de retângulo. Quando você tem uma figura assim, que vamos dizer, isso aqui é o desenho da piscina que você vai mandar fazer na sua casa quando você for. Cara que ganhou muito dinheiro com matemática. Essa piscina e tal. Sim. Então, é o conceito de riqueza que a gente tem hoje. Então. Piscina. Mas, na verdade, se você quiser dar essa área, você vai ter que fazer alguma coisa assim, botar um retângulo, não precisa ser tangente aqui, mas fazendo para simplificar. Botar um retângulo aqui, dividir em pedaços, né? Ou seja, ladrilhar o seu retângulo cada vez mais e ir pegando, basicamente isso, né? Pegar os ladrilhos que estão inteiros aqui dentro, então a área é maior ou igual que a soma das áreas desses ladrilhos, que são retângulos, e, por outro lado, pegar todos os retângulos que interceptam a sua piscina, a soma dessas áreas vai dar uma aproximação por fora. Esse tem uma aproximação por cima, uma aproximação por baixo. Sim. E a ideia é que se o ladrilho for cada vez menorzinho, essa aproximação vai ficar cada vez melhor. Sim. Mas a sua área mesmo vai ter que ser o limite. Então, vamos dizer, essa área aproximada, que vai tender para a área exata. Aliás, é uma coisa interessante o seguinte, que eu estou me referindo à área como algo que a gente sabe o que é. Assim como eu me referi à velocidade. Mas, na verdade, isso aqui é quase que uma definição da área. O que é a área?
que é área? Eu vou ter que dizer, olha, eu pego, primeiro eu digo, não, vamos medir comprimentos. E aí tem toda a discussão de como mede os comprimentos que não vai escapar dos números reais. E aí depois que eu disser, não, eu sei medir comprimento, agora tudo bem, buscar geometria e tal, e aí eu digo, não, se eu tiver um quadrado de lado igual a 1, eu digo que isso tem área 1. Essa é a minha unidade de área. Esse 1 eu posso escolher como sendo a unidade mesmo, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, uma jarda, um pé, uma polegada, e outras medidas exóticas por aí, uma légua. Eu nunca, nem sei o que é uma légua, mas tem uma medida. Que uma légua? Légua é uma medida de comprimento. Légua é uma coisa meio grande, assim, da ordem dos quilômetros. Então, mas você fixa uma unidade de medida e depois você tem que fazer isso aqui. E a área do frigir dos ovos está sendo definido assim. E quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vai dizer, poxa, mas isso aqui vai deixar de fora algumas coisas que tem área. E ainda vai ter que melhorar esse negócio. Basicamente é o seguinte, é uma coisa que a gente vai ver no curso, realmente assim, tem conjuntos infinitos que tem área zero. Teve uma questão que a gente fez num teste na prova, que era o conjunto de campo. Ia tirando. Você tirava um monte de intervalos e no fim o que sobrava tinha medida zero. Mas tinha tantos pontos quanto os números reais. Então conjuntos assim, por exemplo, aqui se você pensar assim, esse negócio num sistema de coordenadas, tirar todos os pontos que tem as duas coordenadas racionais, você vai tirar um conjunto que preenche tudo isso aqui. Mas ele é tão pequenininho que a medida dele é zero. Por outro lado, você não vai, se você tirar isso, você não consegue mais medir por dentro, porque qualquer quadrado que você coloque não está contido no que restou. Então, o conceito de área pode ainda ser bem mais sofisticado, mas exige uma passagem ao limite. E o terceiro, né, talvez o mais simples, é soma infinita. Esse negócio foi tão assim, quer dizer, o paradoxo de Zenon está associado a essa ideia, que num primeiro momento você diz, não, se eu somar infinitas parcelas, vai dar infinito. Aí você começa a ver, não, caramba, peraí, aqui, esse negócio não dá infinito exatamente, e aí você aí as pessoas começam a brincar com soma infinita, e aí tem vamos dizer, o caso em que as parcelas não são todas positivas ou não são todas negativas, e que você consegue, às vezes, ir somando e ter uma soma, mas que se você muda a ordem da outra soma, então, vamos dizer, isso exige também uma definição. Quer dizer, você também, né, você faz somas parciais, que é o somatório de n igual a 1 até nzão do AN, e isso daqui converge, eventualmente, né, n igual a 1 a infinito dos AN, a soma total. Então, cada um desses casos, você tem um conceito que parece, claro, né? Vamos dizer, se você abordar qualquer advogado da rua, vai te falar de velocidade, de área, talvez soma infinita
que é o mais simples, seja meio assim, mas assim, todo mundo sabe o que é velocidade, todo mundo sabe o que é área, né? E talvez todos se disponham a discutir a soma infinita, mesmo sem se preocupar com a definição, mas em cada um desses casos, né, o próprio conceito ele precisa ser bem definido e passa por, primeiro, criar algo que é a aproximação daquilo que a gente quer e definir aquele conceito como limite de alguma coisa assim. Quer dizer, o nosso curso se desenvolve a partir dessa ideia. Claro, a gente pode fazer um monte de experimentos, é super legal. Você pega, né, soma lá o 1 sobre n, 1 sobre n2, soma PG, soma o menos 1 elevado a n dividido por n, e começa a ganhar um certo traquejo com aquilo, calcula derivadas de funções polinomiais. Um pouco da forma de Abel, que foi uma parada meio exótica, né? Não, mas a fórmula, o teorema do Abel é de 200 anos atrás. Sim. Essas ideias aqui, bom, são bem antigas. Talvez, vamos dizer, na antiguidade, velocidade, sim, talvez não fosse uma questão tão premente, acho que talvez fosse mais devagar. Mas área, as pessoas tinham que medir. E soma infinita, você vê que o Zenon, lá na Grécia Antiga, já, pelo menos, colocava essa questão. Mas aí, para a gente, vamos dizer, para a gente conseguir lidar com isso, primeiro, eu acho que é importante fazer experimentar, né? Fazer umas contas e tal, que basicamente o que eu busquei na primeira lista do nosso curso. Aquela lista de 30 problemas. Eu escrevi aquilo há, sei lá, muitos anos, mas eu continuo gostando. Eu acho que, vamos dizer, se você, no final do curso de cálculo 1, souber aquilo, já sabe um bocado. Souber mesmo, não entendi essas questões. Ela não tem muita parte operacional, não tem teoremas. Não, tem teoremas ali, mas não tem a sofisticação de saber tudo. Mas é legal. Você examinar cada uma daquelas questões e dizer, não, peraí. Não, peraí. Não, porque às vezes quando é bastante comum em matemática, em vários níveis, você descobrir que você estava enganando a si mesmo. Um momento é quando você escreve. Você pensou, não, demonstrei, tem esse teorema aqui, pô, inventei um teorema, pô, vou botar meu nome nele, vai ficar até famoso, todo mundo vai criar um teorema, não sei o quê. E aí você senta e escreve, de repente tem uma passagem que você... Às vezes você não tem nenhuma experiência, não, porque o cara totalmente inexperiente, ele escreve qualquer coisa que faça sentido, pode não ter nada a ver com o que ele quer demonstrar, mas ele já fica todo feliz, escreveu uma coisa que faz sentido, mas não demonstrou nada. Mas se compor uma experiência, é como você, porra, no meio você segura assim a mão e diz, peraí, isso aqui, né? Outra coisa é, sei lá, quando você vai tentar explicar para alguém. Sim. E aí, de repente, vai, a Sofia, explica esse negócio aí. E aí você... Então, a gente organizar tem uma hora que você já fez muita experiência e você diz, não, vamos organizar o pensamento. Então, passa por
definir as coisas. A própria ideia de limite, né, embora, vamos dizer, você possa dar uma definição num nível mais abstrato de limite, que envolva, que unifique esses limites aqui, no nível que a gente está, meio assim, tem uma definição de limite aqui, uma outra aqui, que são muito parecidas, mas a gente não parou para dizer, tem um... Você podia dizer, não, olha, limite é o seguinte, tá? Tem um espaço topológico, tem uma base de filtro e tal, não sei o que, mas a gente não precisa estar nesse nível. Minimamente, a gente tem que, quando falar isso aqui, ser capaz de dizer do que a gente está falando. Falar isso aqui, dizer do que a gente está falando, do que a gente está falando. Tem uma parte, é claro que essas coisas funcionam bem, também porque a gente consegue calcular. Até umas décadas atrás, todos os cálculos tinham que ser feitos à mão. Então, uma boa parte do nosso trabalho era aprender os métodos de cálculo e aprender a operar. Hoje, vamos dizer, aquilo que a gente consegue fazer à mão, tem software que faz melhor. E as coisas que a gente não consegue fazer à mão, vamos dizer, tem software que faz, ou a gente tem que ser capaz de criar. Aqui é aqui que a gente está lidando. Talvez a primeira coisa, né, é que a gente vai... aqui a gente vai precisar definir os termos, né? A ideia porque somar infinitas parcelas pode ser mais complicado. Por exemplo, se as parcelas, em vez de estarem todas estarem numa ordem, se você disser, não, eu vou faz uma grade infinita assim no plano, e aí para cada ponto dessa grade aqui, eu vou dar um número. E aí, bom, isso é infinito para cá, infinito para lá, agora como é que eu somo? Porque o infinito está partindo... Ele pode pensar em 4 direções, mas talvez ele possa até pensar assim. E pior, né? Você podia fazer uma grade de dimensão 3 ou conceber uma grade de dimensão n. Não é tão difícil assim, né? Porque você pode pensar num banco de dados em que cada indivíduo, vamos dizer, desse banco de dados tenha um certo número n de atributos e tenha coisa assim. Então, aqui a gente vai, vamos dizer, vai se organizar para dizer, não, as parcelas vão estar ordenadas em correspondência com os números naturais. E aí eu posso definir o que é isso daqui e o que é isso aqui. Aqui eu vou precisar dizer, bom, então isso aqui, x de t, posição tempo t, significa que eu vou ter que introduzir a ideia de função. Eu tenho uma variável t e tem uma outra variável x que é função de t. Eu vou fixar, para simplificar. Geralmente os físicos, eles quando pensam, eles pensam assim, tem várias variáveis, né? Posição, velocidade, temperatura, sei lá o quê, e algumas são funções das outras e as outras são funções da uma. A gente, para simplificar no primeiro estudo de cálculo, a gente diz, não, vamos, em cada situação tem uma variável que vai ser dada por um número real e uma função que depende daquela variável. Eventualmente tem outros números envolvidos que você chama de parâmetros. O parâmetro nada mais é que uma outra variável que você resolveu fixar.
sei lá, você pensa lá, a temperatura depende da pressão e do volume. Então, sei lá, você diz, não, mas eu tenho aqui uma panela de pressão, o volume está fixo, então agora eu tenho só uma relação entre temperatura e pressão. Então, mas o volume da panela seria uma outra variável que você fixou. Então, nós vamos dizer, para estudar isso aqui, vamos fazer assim. Na área, a gente está se restringindo, né, a situações em que você tem uma função, né, que varia de um intervalo A até um intervalo B, você tem aqui o gráfico da função e você olha para essa área. Embora a gente possa fazer maravilhas com isso. Aliás, me impressionou, esse fim de semana eu corrigi a prova 3, e não sei se vocês lembram, eu dei uma questão que era, vamos dizer, basicamente um negócio assim, né? Tinha lá um quadrado que variava lá dentro, ele era tinha 4 curvas e você cortava por planos e aí formava áreas aqui, cada uma era um quadrado e eu queria o volume. Então aqui é o cálculo de um volume, mas me impressionou porque algumas pessoas conseguiram modelar direitinho, botar aqui em cada tinha uma altura Z aqui, aqui você tinha X e Y, a cada Z conseguiram calcular a área aqui, e aí, uma vez que você tem a área, você está calculando o volume do presunto, você vai somar os volumes das fatias, e isso é simplesmente dizer assim, ó, você tem aqui o Z, para cada Z você tem uma S de Z, que é a área, você bota aqui como se fosse um comprimento, e essa áreazinha aqui, na verdade, é o volume, porque o S de Z é uma área que você está multiplicando por uma alturazinha. Então só faltava integrar. E teve gente que chegou à fórmula do S de Z, mas não conseguiu enxergar que só faltava fazer a integral. Isso é uma outra coisa também, né? Que uma vez que você começa a estudar essas situações, também é preciso desenvolver a capacidade de, em situações novas, você enxergar aquilo. É a diferença, vamos dizer, entre um matemático e um não matemático. Você enxerga coisas que você conhece bem ali. Na verdade, a diferença entre um especialista e um não especialista. Um músico ouve e ele ouve coisas que eu não ouço. Um arquiteto olha o espaço e enxerga coisas que eu não enxergo. Então, quer dizer, esse conceito aqui de área, ele serve, uma vez que você interpreta devidamente, ele pode servir para calcular volume, quer dizer, a mesma integral que calcula uma área pode calcular um volume, pode calcular uma distância, uma variação do espaço, porque quando você integra a velocidade, você recupera o espaço, pode fazer você recuperar a massa a partir de uma densidade de massa, ou uma grandeza qualquer a partir de uma densidade, mas a gente vai, vamos dizer, isolar o conceito e estudar assim. Você tem aqui uma variável Z, uma função S de Z, e você calcula essa areazinha aqui, você está calculando essa areazinha, mas é bom treinar.